Bom, o tema, então, é a economia circular e o paradigma da produção sustentável. Eu gostaria de, inicialmente, contextualizar essa discussão dentro de um quadro que tem a ver com a dimensão demográfica, né? Basicamente, podemos identificar que hoje já somos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo e a tendência de chegar a 9 bilhões de habitantes no ano 2050. E o que é preocupante em termos de desafios do ponto de vista da economia e dos modelos de produção material é que esse crescimento populacional acontece de maneira heterogênea e os países mais pobres são aqueles que certamente mais sofrem com os efeitos desse aumento exponencial da população. Aqui, retomando um velho princípio oriental, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras, podemos dizer que existe aqui uma figura que reflete um pouco das consequências daquilo que se chama de externalidades negativas em relação ao atual paradigma de produção, né, provocando coisas desse tipo. Ou então, uma figura aqui que sintetiza bem aquilo que na literatura se chama o triple bottom line, as 3 dimensões da sustentabilidade e, consequentemente, da nova economia, dessa economia circular. Podemos entender aqui que há uma questão econômica, tá certo? Tem um trabalhador aqui extraindo matéria-prima para a produção de um produto sofisticado, que é um perfume de uma empresa famosa. Há certamente um problema ambiental, né, envolvido nesse contexto e um problema social em relação aqui às condições de trabalho, né, as condições de trabalho desse indivíduo aqui submetido a situações, né, e essa forma de trabalhar. Isso também podemos retomar a ideia de que, num passado não muito distante, essa imagem poderia nos levar a pensar que isso era sinônimo de desenvolvimento, mas certamente no momento em que o desenvolvimento era muito restrito, o conceito de desenvolvimento era muito vinculado à ideia de crescimento econômico, né, crescimento do produto interno bruto de um país, né? Certamente isso, as novas gerações têm uma outra leitura, né, uma leitura de que há sérios problemas com um modelo de desenvolvimento que possa estar aqui espelhado nessa imagem, né? O que eu quero dizer é que estamos vivendo um momento de transição do modelo econômico, mas em particular, né, do modelo de produção, tá certo? Um modelo de produção que basicamente se inicia com as ideias do Henry Ford no início do século passado, né, da produção em massa, passou por um modelo, do chamado modelo japonês de produção, com as questões da produção enxuta, produção ágil, produção flexível, mas, recentemente, novos desafios, né, desafios do ponto de vista das exigências sociais e ambientais, se colocam em termos de se repensar um modelo de produção. O modelo convencional, podemos chamar como um sistema linear de produção, desde a obtenção de matérias-primas, né, a partir de fontes de recursos naturais, a transformação dos materiais na ideia da manufatura, né, no elo da manufatura, o uso, né, e consumo dos bens produzidos, né, numa fábrica, né, numa empresa industrial, e o destino, né, o destino dos rejeitos através de colocação em aterro e o uso de incineração. O que se percebe hoje, né, e é um consenso global, é que esse modelo linear de produção está em crise. Daí o advento dessa discussão de economia circular e produção sustentável. Alguns dados que reforçam esse momento de transição do paradigma de produção e do próprio modelo econômico. Já falamos aqui da tendência explosiva do crescimento populacional, né? Quase metade da população mundial vive com menos de $2,5 por dia, 80% dessa população com menos de $10 ao dia, existem 2 bilhões de crianças no mundo e metade dessa população infantil vive na pobreza, 1 bilhão de pessoas no mundo passam fome ainda, e 98% das pessoas subnutridas vivem nos países em desenvolvimento, segundo a ONU. Portanto, isso reforça, de novo, a percepção de que nada vai bem com esse modelo econômico e, consequentemente, com o paradigma de produção. Mais alguns dados, segundo o Banco Mundial, 1 bilhão de pessoas não sabem escrever seu nome,
mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso adequado à água e 2,5 bilhões de pessoas não têm saneamento básico. 20% dos mais ricos concentram 76,6% da renda mundial. Os 60% médios consomem quase 22% e os 20% mais pobres consomem apenas 1,5%. Esse modelo econômico certamente não atende aos preceitos daquilo que o modelo de sistema econômico fundamentado nos princípios do liberalismo econômico, lá do final do século XIX, não funcionam mais. Cerca de 40% das mortes do mundo são causadas pela poluição, nas suas várias formas, da água, do ar e do solo. E a poluição do ar, né, mata 3 milhões de pessoas por ano. Consequências de um modelo econômico, de um paradigma de produção industrial e mesmo de um modelo de industrialização que estão, modelos que estão em crise. Mais alguns dados que reforçam a produção de lixo no mundo. Nos Estados Unidos, cada cidadão produz em média 2 quilos de lixo por dia, 2 vezes mais do que produzia há 30 anos atrás. E somente na cidade de São Paulo, por exemplo, se produz 20 mil toneladas de lixo por dia. A questão do lixo, nós vamos aprofundar, é uma questão central para se discutir em termos do modelo econômico e dos sistemas de produção. Só de resíduos domiciliares se produzem 12 mil toneladas ao dia na cidade de São Paulo. A produção de lixo, como já havia dito, requer um repensar sobre a reciclagem do lixo doméstico e principalmente pensando isso ao longo da cadeia produtiva. Por quê? Porque, em média, se produz 70 quilos de lixo na cadeia produtiva, rio acima para cada quilo de lixo que eu reciclo, por exemplo, no meu condomínio. A disposição do lixo em aterro e o incinerador produz toxina, que é o pior poluente que a humanidade já conheceu. Portanto, estamos discutindo essa questão do modelo econômico e do paradigma de produção num contexto em que as pressões sociais e ambientais por mudanças são urgentes, tá certo? Nesse sentido, em particular, a administração industrial e a engenharia de produção têm muito a contribuir, tá certo? Porque na própria origem da engenharia de produção, ela foi concebida como uma engenharia de sistemas integrados de homens, máquinas, equipamentos, instalações, materiais, energia e meio ambiente. Portanto, na sua origem, a engenharia de produção se configurava também como uma engenharia da sustentabilidade. Tá certo? Podemos fazer essa leitura e, nesse sentido, a engenharia de produção tem uma metodologia e tem um conjunto de conhecimentos que pode contribuir para essa transição ser a melhor possível. Nesse contexto, em particular, o desenvolvimento de produtos e processos que, além de serem viáveis do ponto de vista técnico e econômico, também devem ser viáveis do ponto de vista de atender às exigências sociais e ambientais que esse novo contexto apresenta. Aqui, o modelo síntese da economia circular. A ideia é de trabalhar os 4 R's, reciclar, remanufaturar, reutilizar e reduzir o consumo de água, material e energia. Tanto do ponto de vista do lado da produção de bens orgânicos, alimentos, e também do ponto de vista da produção industrial, de manufaturas, produtos metalmecânicos, eletroeletrônicos, enfim, tudo que é fundamental se pensar em termos da indústria manufatureira. A economia circular, de maneira simplificada, pode ser resumida nessa figura, portanto. De uma outra maneira, a economia circular, então, não pensa a economia e não pensa os sistemas de produção de maneira circular, e sim sempre pensando a partir do produto final, como eu reutilizar, reparar, remanufaturar e reciclar em vários estágios aqui da cadeia produtiva. Depois vamos ver alguns exemplos desse processo da economia circular. Só para mencionar, esse termo foi cunhado pela Ellen MacArthur, que criou uma fundação na Grã-Bretanha, e a partir desse Fórum de Davos em 2014, esse conceito passa a ser difundido por todo o mundo, tá certo? E o título Economia Circular passa a nortear aqui as ações, as estratégias, tanto de empresas quanto de políticas públicas nacionais e até mesmo implicando em orientações de entidades supranacionais.
Então, a economia circular, nessa perspectiva, pode ser entendida como um sistema de produção de bens e serviços intencionalmente reparador ou regenerativo, que traz benefícios operacionais e estratégicos e um enorme potencial de inovação. É importante chamar a atenção que há muito desafio em termos de inovação de processos, equipamentos e produtos em diferentes cadeias produtivas. O destino final de um material, portanto, deixa de ser uma questão apenas de gerenciamento de resíduos, né, e deve ser considerado desde a origem, da concepção do produto, a partir de ideias como de análise de ciclo de vida. Né. Há hoje, inclusive, softwares e uma série de ferramentas que propicia a empresa conceber produtos já para minimizar o volume de material em termos de rejeito, ou seja, minimizar a produção do lixo. A ideia é romper a lógica de produzir produtos do berço ao túmulo e caminhar para a ideia de produzir produtos do berço ao berço, né? Minimizando resíduos, minimizando a produção do lixo. O crescimento econômico, tá certo? Vai se dissociar do consumo crescente de novos recursos, possibilitando assim, isso é importante a gente sempre confrontar com aquilo que eu falei inicialmente, né, da explosão demográfica, isso vai possibilitar o uso inteligente de recursos dentro desse novo contexto de produção material. Alguns exemplos, né? Na indústria têxtil e confecção, é possível já pensar, e já há organizações como algumas cooperativas que trabalham a produção de tecidos, né, e, consequentemente, produção de artigos de confecção a partir do algodão orgânico e colorido. Isso elimina a necessidade de tingimento, né, de tecidos, que é uma das principais atividades, uma das principais operações causadoras de poluição, poluição de água, poluição do meio ambiente. A produção de alimentos, por exemplo, um produto de forte apelo não só para o mercado interno como para a exportação, a castanha do Brasil ou a castanha do Pará, já é produzida, né, é utilizada por comunidades locais e para a produção de óleo, né, para diversos pratos que podem ser, claro, industrializados e atender a uma grande parte dessa população, né, no Brasil e no mundo. O cupuaçu é outra possibilidade, né, onde se extrai a polpa usada em sucos, geleias, amêndoas, até mesmo para manteiga, né, e em outros pratos aí, baseado numa lógica de cultivo agroflorestal, vai dizer, numa forma também de agricultura que cause pouco impacto ao meio ambiente. E na indústria automobilística há uma série de exemplos e há uma tendência muito forte, tá certo? Além do carro autônomo, do carro elétrico, a ideia de se produzir carros a partir de materiais, ou seja, da reutilização e da lógica da remanufatura. Esse é o famoso Ford U, ainda um projeto, né? É um carro projetado para se utilizar energia renovável, para ser desmontado e que possa utilizar peças e componentes de metal e polímeros recuperados a partir, tá certo, de produtos que já têm o seu ciclo de vida terminado, né? Portanto, a lógica da remanufatura também vai nortear muito das estratégias das empresas de manufatura, em particular aqui da indústria automobilística. A ideia de se analisar a economia circular e esse novo paradigma de produção sustentável pode ser abordada de diferentes formas, né? Desde uma análise no nível micro, vale dizer, no aspecto de projeto do produto, de concepção do produto, tem que se pensar na lógica do ecodesign. Em outros termos, na lógica de se projetar produtos, pensando em minimizar o impacto desse produto no final do ciclo de vida útil. Portanto, ecodesign, a ideia da prevenção à poluição, uso eficiente dos recursos naturais, de água, energia, e a ideia da contabilidade verde. Isso também é um aspecto dessa nova economia, da economia circular, que está em transformação, né? A contabilidade tradicional não considera, por exemplo, né, esses efeitos externos, né, as chamadas externalidades que uma empresa industrial possa produzir em termos de poluição ambiental, em termos de detritos produzidos no pós-uso do produto. Há uma outra abordagem no nível meso, vale dizer, nas regiões e nas relações entre as empresas numa dada região, num dado recorte territorial, né, que passa pelo conceito de
ecoparque industrial com base na ideia de simbiose industrial. Eu vou deixar isso aqui para abordar daqui a um pouquinho, que envolve essa análise no nível meso da economia. E pensando em termos macro, né, macroeconômicos e das políticas globais, também é importante se pensar nas diretrizes traçadas por programas como o PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e outras entidades supranacionais que dão diretrizes que vão se transformar, por exemplo, em legislações nacionais, como acontece com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa é uma política que já estar norteando as ações tanto de empresas quanto do poder público. As prefeituras, por exemplo, têm que adequar todo o sistema de coleta e tratamento de lixo com base nessa nova legislação, né? com base nesse novo aparato regulatório que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Enfim, a economia circular e a ideia da produção sustentável se fundamenta, né, em uma série de ações, como da ecoeficiência, não só na lógica da economia convencional, da eficiência econômica, pura e simplesmente econômica, mas também na eficiência dos recursos naturais e nos impactos ambientais que o sistema produtivo possa causar. Na análise do ciclo de vida do produto, na concepção do produto e no projeto do produto, na produção mais limpa, né, que também engloba a análise de ciclo de vida e vai se relacionar com a concepção e a organização do sistema produtivo da fábrica, né, do layout da fábrica, e um conjunto de normas, códigos, princípios e modelos que também norteiam, que também vão dar diretrizes, já estão dando diretrizes para a conduta de indivíduos, empresas, organizações e governos, né? Apenas para citar uma das normas, das mais difundidas em relação à questão da gestão do meio ambiente, as normas da série ISO 14000, né, de gestão ambiental. No nível meso, como eu já comentei, se destaca o conceito de ecologia industrial. O que é ecologia industrial? É um campo das ciências ambientais que analisa o sistema industrial de modo integrado. Vale dizer, a sua relação com o meio ambiente, né, assim como todo o ecossistema que envolve a unidade fabril, a unidade produtiva. E a ecologia industrial é uma das vertentes dessa nova economia, da economia circular, e, portanto, também está atrelada aí com as políticas de desenvolvimento sustentável. A gente vai ver com os vários objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU publicou recentemente. A simbiose industrial, atrelada a essa ideia de ecologia industrial, significa a associação, a conexão de processos industriais, de processos de empresas, de maneira que os resíduos produzidos por uma planta sirvam de matéria-prima para outra planta. Claro, nesse sentido, a gente está otimizando a produção, né, de produtos e minimizando a produção de resíduos, minimizando a produção de lixo, né? A ideia de produção de ciclo fechado, que é outra leitura da produção sustentável, da economia circular, é a produção de ciclo fechado sem geração de resíduos, né, no limite. Claro, algum resíduo é produzido, daí toda a estratégia também de tratamento desse resíduo que se produz em diferentes processos industriais. Mas a lógica, o objetivo final, é uma produção de ciclo fechado sem produção de resíduo. Consequentemente, né, a consequência desse conceito de ecologia industrial e de simbiose industrial é a estruturação de novas fábricas, de novas plantas industriais, ligadas à ideia do ecoparque industrial. Então, o ecoparque industrial mais conhecido, né, só para situar, o que é então um ecoparque industrial, um EPI? É uma comunidade de negócio, é um conjunto de empresas que estão, em geral, localizados numa mesma região geográfica e que cooperam entre si e com a sociedade local, compartilhando recursos de forma eficiente. Recursos, informação, energia, água, materiais, infraestrutura e recursos naturais, né, que pode levar ganhos não só econômicos, mas também ganhos do ponto de vista da qualidade de vida, da qualidade do meio ambiente e da equidade dos recursos humanos. Só frisando, mais uma vez, que os EPIs, os ecoparques industriais, se fundamentam nos princípios da ecologia industrial e da simbiose industrial, né, sugerindo um sistema industrial muito semelhante aos sistemas naturais, aos sistemas biológicos, né. A ideia de que, por exemplo, um sistema biológico, né, não desperdiça nada, né. Uma folha que cai de uma árvore acaba sendo um alimento
para a própria árvore, né, na lógica de um sistema natural. Esse é o exemplo mais conhecido, né, na literatura, mundo afora, que é o de Kalundborg. É uma região da costa oeste da Dinamarca, né, em que esse conceito de ecoparque industrial foi mais difundido, a partir aqui da instalação de uma usina elétrica, que acabou gerando vários negócios, né, no seu entorno, nessa lógica de aproveitar o que é resíduo de uma produção como matéria-prima para a produção de uma outra fábrica, de uma outra planta. E aqui estão concentrados uma série de empresas de grande porte também, que produzem produtos químicos, farmacêuticos e uma série de outros produtos derivados dessa produção, de tal forma a otimizar a produção e minimizar a geração de resíduos. Eu tive a oportunidade de conhecer essa realidade a partir de um projeto do CNPq no ano passado e visitar, inclusive, o Centro de Pesquisa de Kalundborg, que projeta novos processos nessa linha da ecologia industrial e da simbiose industrial. Há outros ecoparques industriais conhecidos no mundo fora, como o de Burnside, no Canadá, na região sudeste do Canadá, e só na China já foram cadastrados, né, e funcionam, operam mais de 26 ecoparques, como um novo modelo de produção industrial do ponto de vista da organização da produção, do ponto de vista da organização das plantas industriais. No Brasil, há uma experiência recente, que é o Ecoparque da Natura, em Benevides, no norte do país, no estado do Pará. Numa região de mais de 170 hectares, a Natura, com base nos princípios da ecologia e simbiose industrial, implantou essa nova fábrica, inclusive para utilizar da região os recursos naturais e também, claro, empregar a mão de obra da região, procurando desenvolver a região do ponto de vista social e também ambiental. De maneira sintética, podemos resumir que estamos, sim, depois da transição do modelo, do paradigma de produção em massa, lá do Henry Ford, do início do século passado, passando pela lógica da produção enxuta, produção flexível ou produção ágil, que basicamente se refere ao modelo japonês de produção dos anos 80, dos anos 90, estamos transitando agora para esse novo modelo de economia circular e do paradigma da produção sustentável. Há muitos desafios, poucas empresas ainda alinhadas a esse novo modelo, mas certamente é esse novo modelo de economia, é esse novo paradigma de produção sustentável que vão nortear as ações, as estratégias, os projetos das empresas em todos os setores da economia. Também podemos detalhar esse novo paradigma, né, em novos valores, a economia circular e sustentabilidade, a ideia de um sistema econômico que considere a equidade, a lógica da química verde, que traz novos elementos para se pensar a produção da indústria química, a produção de lixo zero, né, sempre é um objetivo. Claro, já comentamos que todo processo industrial gera algum resíduo, por mais que a empresa, por mais que os processos se aproximem da lógica de produção de ciclo fechado, algum resíduo se produz. Mas a meta é a produção de lixo zero. Produção de circuito fechado, já comentamos, sempre utilizando, né, uma nova matriz de energia, esse é o desafio também para a economia circular, que é transitar de uma matriz energética de material, de produtos fósseis e não renováveis para utilização cada vez mais intensiva de energia limpa, energia renovável, como a energia eólica, a energia solar. E as economias verdes, que também valorizem muito as comunidades, a economia local, tá certo? Um grande desafio nessa nova economia circular é romper muito com a lógica da produção em grande escala, que se associa às grandes corporações, que se associa ao poder dos oligopólios e dos monopólios. E a gente sabe muito bem, né, os acontecimentos recentes evidenciam isso, que também as externalidades de maior impacto ambiental são produzidas pelas grandes corporações. Há uma série de discussão em relação à questão da regulamentação, da operação das grandes companhias, principalmente em setores mais críticos como a indústria do petróleo, a siderurgia, a mineração, mas essa é uma discussão colocada para se pensar na transição para um novo modelo econômico, para um novo paradigma de produção. Portanto, podemos pensar que
todo esse esforço de transição para uma nova economia, para a economia circular e para um paradigma de produção sustentável, devem mirar, né, devem ter como objetivo os próprios objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela ONU. Apenas destacando um deles, que tem muito a ver, muita proximidade com a engenharia de produção e com as engenharias de maneira geral, a questão de se trabalhar a inovação, os desafios de inovação, de novos produtos, novos processos, novas formas organizacionais, novas estratégias para atingir mercados não atingidos ainda e grandes investimentos em infraestrutura para alterar, tá certo, o padrão de desenvolvimento das regiões. Só para concluir, eu queria chamar a atenção, isso aqui é inclusive a orientação de um projeto do próprio Fórum Econômico Mundial, que significa buscar entender de que forma as inovações radicais, as inovações disruptivas da quarta revolução industrial, ou aquilo que ficou conhecido como Indústria 4.0, deverão impactar, deverão acelerar essa transição para um novo paradigma de produção baseado aqui nos objetivos, nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, novas tecnologias, por exemplo, ligadas à reciclagem de ciclo curto, muito aderente à ideia de produção de ciclo fechado, novos materiais, impressão 3D, rastreabilidade de materiais, muito importantes numa série de cadeias de produção, como, por exemplo, a cadeia de alimentos, né? A ideia de agricultura 5.0 e a questão da produção orgânica são orientações estratégicas em termos desse novo paradigma de produção para se atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e, claro, se pensar numa nova economia em termos do triple bottom line, uma economia que seja forte do ponto de vista econômico, mas também que seja ambientalmente amigável e que seja socialmente mais justo em termos de distribuição de renda e de oportunidades para a população. Aqui um pouco da referência de alguma literatura que conseguimos organizar. Aqui é uma coletânea de artigos com colegas da universidade, da engenharia de produção, de outras engenharias, e aqui uma ideia de se pensar em estratégias de negócio, considerando aí essa nova era, né? Estou chamando a nova era, a era do ecobusiness, a ideia de negócios sustentáveis. Muito obrigado e boa aula, bom aproveitamento.